boa tarde, estimada e estimado colega. Bem-vindos a mais um dos vídeos da série C-Level, Conversas C-Level. Desta vez temos o prazer de ter connosco o Dr. Carlos Alberto, pessoa que tem uma longa e de sucesso carreira profissional. É alguém que já passou por diversas áreas e por diversos países e que hoje é o presidente do Conselho de Administração, o CEO do Centro Hospitalar do Tâmega Sul. Tâmega e Sousa, presidente do Centro de Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Peço desculpa. O Carlos Alberto, eu vou tratá-lo assim, Carlos Alberto, espero que o Carlos também me trate por José, como Muito bem. eu gosto. Começou há muitos anos a sua carreira em numas áreas diferentes. Antes começou ainda já ligado à saúde, mas e aqui ligado ao Hospital Santo Tirso e da Trofa. Ele, aliás, é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, e depois passou aqui, durante uma determinada fase da carreira dele, andou aqui pelos CTTs como diretor de zona, andou aqui também por outras, como diretor-geral da Elnor, como diretor administrativo e financeiro da T-Nord, e portanto passou aqui por outras áreas. Desde 2006 é o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Muito obrigado, Carlos Alberto, pela sua vinda e pela sua participação nestas nossas conversas. Temos muito gosto e creio que terá muito interesse para as pessoas que nos seguem neste canal poder ouvir as suas reflexões sobre os temas que vamos falar a seguir. Começava por lhe dizer que, pelo seu currículo, se percebe que você é uma pessoa que desde muito cedo tem tido lugares de grandes responsabilidades em hospitais, em empresas, enfim, ligadas à saúde e não só, mas em diversos tipos de empresas e diversos tipos de hospitais. Os hospitais, as empresas são compostas de pessoas que precisam de ser geridas, e a minha primeira pergunta é, enquanto profissional de gestão, enquanto CEO, qual é a importância que você dá à função RH, à função recursos humanos dentro das organizações? Muito bem. José, muito obrigado pelo convite. É um enorme gosto estar aqui a falar convosco durante este bocadinho e, de alguma maneira, transmitir aquilo que é uma experiência longa e diversificada, de facto, que eu já fui tendo em diversos setores. Eu, se me permitisse, eu era capaz de tentar, se calhar, fugir um bocadinho no início àquilo que me tinha perguntado e começar antes da saúde, porque eu tenho, ainda antes do percurso da saúde, eu julgo que há aí um período que, para mim, pelo menos, é muito relevante, que é o período em que, depois de eu ter acabado os cursos, a licenciatura de Economia e começar a minha carreira profissional, eu ingressei no Grupo Amorim, onde estive durante 10 anos, tendo começado como diretor administrativo e financeiro e tendo depois acabado como administrador, sempre nas áreas industriais, ou seja, tenho empresas ligadas ao setor da cortiça, aquele setor que tradicionalmente todos nós associamos facilmente ao Grupo Amorim. E digo isto porquê? Porque, de alguma maneira, para tentar enquadrar na sua questão, a gestão de recursos humanos nos hospitais, e nomeadamente no setor público, tem limitações, tem constrangimentos absolutamente diferentes daquilo que são as realidades do setor privado. E, portanto, eu tenho ao longo da minha vida profissional esta possibilidade de comparar aquilo que foi uma gestão de recursos humanos que nós podíamos fazer, por exemplo, no Grupo Amorim e noutros setores onde a gestão é privada e onde o domínio das empresas é privada, e depois nos hospitais concretamente, onde a abordagem é pública. Porque, em boa verdade, enfim, essa longa experiência do Grupo Amorim, eu digo muitas vezes que foi a minha verdadeira faculdade, ou seja, depois de acabar o curso da Faculdade de Economia, onde era um ensino público e eu nem pagava propinas,
eu acabei a pagar propinas caras no Grupo Amorim, por isso a trabalhar com o Sr. Américo Amorim foi onde a Universidade da Vida, onde as propinas de facto eram muito duras, mas onde a aprendizagem foi extraordinária, não é? Depois de várias coisas que eu fui fazendo, de facto, quando se chega à saúde, sente-se um choque tremendo do ponto de vista desta capacidade que nós temos de poder gerir os recursos humanos, não é? Porque, de facto, é um lugar comum e cada vez mais hoje as pessoas perceberem a importância dos recursos humanos, mas enquanto nós no setor privado temos uma certa liberdade, digamos assim, e a capacidade de podermos dar asa à criatividade, a fazer uma série de coisas, no setor público isso é muito difícil, nomeadamente nos hospitais é tremendamente difícil. Portanto, eu muitas das vezes, e já disse isso à Sra. Ministra em algumas conversas, eu, digamos, coloco-me no papel de um animador de festas, num certo sentido, que é para conseguir dar projetos aos profissionais, garantir-lhes uma perspectiva de vida e profissional que vá para além daquilo que é uma gestão, por exemplo, por salário, porque nós não temos capacidade de induzir alterações nos salários. Portanto, temos que ir muito pela via do emocional, de outro tipo de características que, enfim, no privado se calhar conseguíamos fazer, mas aqui no público não. Exatamente. Muito obrigado. Olha, e agradeço-lhe exatamente por ter trazido e ter começado da forma que começou e ter trazido exatamente esse tema, porque é realmente um tema importantíssimo, a diferença entre aquilo que é a gestão de pessoas no setor público e no setor privado e as diferenças que tem e que muitas vezes nós que estamos no setor privado até nos esquecemos delas, mas gerir pessoas no setor público é extremamente importante e é tudo menos fácil. Tudo menos fácil. Tem que se encontrar Sim, outras soluções criativas, como disse muito bem, não é? é verdade, porque, em bom rigor, eu dizer que eu tenho um serviço de gestão de recursos humanos no meu hospital é quase mentira, não é? É quase mentira, porque aquilo trata-se de um serviço de pessoal para processamento de salários e procedimentos administrativos e pouco mais, não é? Porque Exatamente. gestão de recursos humanos nós não temos capacidade de fazer, não temos Então, autonomia, não temos nada disso. E, portanto, enquanto não houver uma opção, e a sociedade enquanto tal tem que dar aqui algum contributo. Porque nós, e eu hoje, apesar de estar aqui neste sítio sem estar obrigado, portanto, eu estou como Presidente do Conselho de Administração porque quero, não é? Portanto, eu exatamente. não tenho condições de me queixar porque eu estou aqui porque quero, ninguém me obriga a cá estar. E estou com sentido de missão e com muita vontade de fazer coisas e construir. Agora, realmente sinto muitas vezes injustiçado quando nos apelidam de incompetentes, incapazes, etc. E nos põem em comparação muitas vezes com os gestores do setor privado da saúde, por exemplo, em que os mecanismos não têm rigorosamente nada a ver, quer dizer, é só mesmo com má fé ou com desconhecimento é que se pode colocar a situação num patamar destes. Exatamente. Olha, e eu gosto sempre de fazer uma pergunta aos meus convidados sobre algo que tem a ver com a sua carreira, com o seu desenvolvimento. Falou-me aí de um tema interessante e de uma experiência muito interessante que foram os seus primeiros 10 anos. Portanto, um tirocínio de 10 anos na Amorim, trabalhando com o Sr. Américo Amorim. Calculo que tenha sido muito importante na sua carreira. O que é que ainda hoje transporta para as atuais funções desses 10 anos, dessa experiência de vida? Eu diria que isso é a minha luz, ou seja, a luz que me conduz, basicamente. Porque, vamos lá ver, desde o rigor na pontualidade, que é algo que as pessoas não, enfim, têm muita dificuldade de incorporar no comportamento do dia a dia. Chegar atrasado às reuniões parece normal, não é normal. Não ter objetividade nas análises das coisas, não pode ser. O Sr. Américo Amorim, que não era uma pessoa licenciada, obrigava-nos a ter o cuidado de cada apresentação que fazíamos, o slide era analisado do canto superior esquerdo ao inferior direito. E, portanto, aquilo tinha que ter conteúdo que fosse escrutinável, que fosse uma coisa com sentido e com valor acrescentado, porque senão não vale a pena. Não é? Portanto, eu, um jovem licenciado em Economia,
que, de facto, por um lado com sorte e por outro lado com muito esforço pessoal, se me permite o atrevimento de alguns registros pessoais, porque julgo que às vezes também isto tem aqui alguma importância no que é o nosso percurso de vida profissional, não é? Portanto, eu sou filho de uma mãe doméstica e de um pai motorista de caminhonete. E, portanto, fiz todo o percurso a pulso, às minhas custas e com enorme sacrifício, porque não havia recursos para fazer as coisas de outra maneira. Não é? Portanto, todo esse percurso foi feito sempre com muita vontade. A minha ambição, enquanto estava a estudar no ensino secundário, era ser empregado de escritório do Violas, do grupo Violas, porque aquilo era o que eu tinha de mais palpável e próximo, como sendo um objetivo extraordinário para aquele patamar em que eu me colocava. Não é? E, portanto, foi à custa depois de ser bom aluno, de me esforçar, de fazer as coisas, que as coisas foram aparecendo. E quando eu chego ao Grupo Amorim, aquilo era um jovem recém-licenciado, que era o diretor administrativo financeiro de uma fábrica que fazia rolhas para garrafas de champanhe, e que estive ali uns anos, e o Sr. Américo, ao fim de algum tempo, percebeu que se calhar aquilo era curto. E então faz-me uma proposta a seguir, com uma empresa que ele tinha comprado, coloca-me lá como administrador. E com os pelouros da área comercial, da área financeira, etc. Portanto, a determinada altura diz-me, sabes onde fica a Califórnia? Mete no avião, vai vender rolhas. E eu vi-me na Califórnia a vender rolhas. E, portanto, tive a experiência prática e do terreno do que é a dificuldade de fazer viagens, chegar lá, ter muitas vezes viagem inútil do ponto de vista de novas encomendas, ter que regressar, refazer a coisa, voltar a levantar e ir lá para conquistar. E consegui, em 3 anos, 4 anos, passar de 29 milhões de rolhas, que era aquele setor que as pessoas conhecem mais, da rolha para vinho do Porto e conhaque, que tem uma parte cortiça e depois uma parte de plástico em cima, ou madeira. E passei de 29 milhões para 94 milhões em 3 anos. Portanto, e isto foi, de facto, uma coisa extraordinária do ponto de vista de fazer apelo à criatividade, áreas que eu não dominava porque eu não tinha tido formação específica na área comercial. Portanto, depois há que fazer apelo aos skills pessoais, não é? Às características pessoais de cada um, ao conhecimento de línguas e tudo isso. E, portanto, estas foram coisas que, de facto, depois, ao longo da vida, me marcaram no sentido de dizer ensinamentos de cai e levanta, ter que refazer as coisas, a vida não é uma linha reta, etc. São absolutamente fundamentais e hoje continuam a seguir-me em todo o meu processo, não é? Exatamente. Muito obrigado pela sua partilha, que tem sido excelente. Carlos Alberto, temos falado, aliás, nós estamos a falar num contexto organizacional, falámos de gestão de pessoas. Quem verdadeiramente gera pessoas são os líderes das equipas. Um dos temas sempre importantes nestas conversas é o tema da liderança. Eu fazia-lhe 2 perguntas, enfim, para terminar esta nossa conversa, 2 perguntas na mesma. A primeira é: qual é para si a importância das lideranças nas organizações? E a segunda é se tem sentido que a pandemia, este pós-pandemia pode trazer mudanças ao nível da liderança. Sim, inequivocamente, a liderança tem um aspecto absolutamente central na questão da gestão das pessoas. Isso parece-me evidente. E mais, eu teria até o atrevimento de dizer o seguinte: muitas vezes o queixume de que estamos num país com pessoas com baixas qualificações. Eu atrever-me a dizer que temos que começar por pôr a questão da falta de qualificações justamente nas lideranças. Porque nós temos muitos trabalhadores indiferenciados e com baixas, digamos, qualificações enquanto diplomas obtidos, que vão para o estrangeiro e são bem-sucedidos, são reconhecidos e são altamente produtivos. E, portanto, muitas das vezes depende do nível de liderança e da forma como se define a estratégia e a condução do processo. Não é? Portanto, eu diria que colocar as lideranças na primeira linha da necessidade de qualificação, de formação de novas competências é absolutamente determinante. E depois, a questão do Covid e do pós-Covid. Obviamente que este é um processo
que para todos nós foi absolutamente disruptivo nas nossas vidas, não é? E que trouxe um conjunto de coisas que algumas ficaram melhor, outras ficaram pior e outras ficaram da mesma. Mas eu diria, por exemplo, algo que eu gostava de ver mais incorporado, que era a questão dos teletrabalhos, da liberdade das pessoas, de não ter que estar sistematicamente fechados num gabinete a cumprir horários e a ser medidos por assiduidade. Porque, e eu vivo isso muito na função pública, em que as coisas funcionam muito na base da assiduidade. E isso tem muito pouco a ver com o que é o retorno em termos de trabalho produtivo, efetivo e valor acrescentado. Não é? Portanto, essas são coisas que este tempo de pandemia nos trouxe e que, tanto quanto possível, devem ser incorporados em novas formas de trabalho e de organização das instituições. Não é? Agora, há outras coisas que ficaram e que, numa primeira fase, eu ainda tinha uma certa esperança de que pudessem trazer bondade no sentido da solidariedade, etc. E tenho muito receio porque o que se vê passado algum tempo é um certo encaminhamento para egoísmos, para individualismos, para acusações que não me parecem que vão no bom sentido. Portanto, há aqui reflexões que é preciso fazer, aspectos que eu, por exemplo, ao nível da saúde, tenho bem presente, porque nós estamos a investir muito nessa área, tem a ver com a saúde mental. Há pessoas que ficaram completamente, como é que eu vou dizer, descompensadas, completamente, enfim, alteradas naquilo que era o seu tipo de vida, porque a convivência em casa, 2 ou 3 dentro de um espaço pequeno, em que cada um tinha necessidade de fazer as suas coisas e depois não se conseguiam entender, filhos a discutir com pais por coisas completamente ridículas e que depois vêm cá para fora com uma dimensão muito maior. Portanto, há aqui fatores que, de facto, tendem a trazer agravamentos naquilo que é, por um lado, a relação em casa, que depois acaba por ser transposta para as organizações, e por outro lado, também o rápido esquecimento daquilo que era a necessidade da solidariedade. Portanto, isso é uma das coisas que a mim me preocupa muito, porque nós fomos, na altura, solidários, a bater palmas, a fazer elogios, mas rapidamente passámos à acusação, passámos a apontar o dedo e passámos a ter situações que não prefiguram nada, no meu ponto de vista, de muito positivo. Sim, de facto são reflexões muito interessantes e que se aplicam exatamente àquilo que é e que são aplicáveis, são reflexões importantes para as pessoas que vão poder assistir a este nosso vídeo. Estamos a aproximar-nos do fim, queria-lhe agradecer exatamente a sua participação neste nosso vídeo, dizer que para mim foi um gosto estar aqui consigo. Acho que as pessoas da gestão de recursos humanos, das áreas das lideranças, da área da gestão que vierem a assistir a este nosso vídeo, terão aqui algumas reflexões bastante interessantes e que lhe permitirão também, enfim, servirão um bocadinho como motivo para futuros pensamentos. Da minha parte e da parte da Stanton Chase e da parte da Comunica RH, que é a plataforma que vai divulgar estes nossos vídeos, queríamos lhe agradecer assim pessoalmente e dizer que da nossa parte lhe estamos gratos e ficamos sempre à sua disposição. Muito obrigado e até outro dia. Tá bem? Muito obrigado. Até breve.